Olá, queridos, bom dia. Vamos continuar com o assunto de ontem, inclusive, da palavra, compartilhando sempre convosco essa palavra maravilhosa. E hoje vamos dar continuidade ao assunto de ontem. Vamos ler agora, hoje, para nos ajudar a compreender melhor, a carta do apóstolo Paulo a Tito, no versículo 1, de 5 a 16. Tito, capítulo 1, versículo de 5 a 16, que diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. É necessário que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e temperante. Deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Pois há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso trabalhar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um dentre eles, seu próprio profeta, disse: Os cretenses são sempre mentirosos, bestarrões, ventres preguiçosos. Este testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes, a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Professam conhecer a Deus, mas negam-no pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Que Deus nos abençoe. É interessante que aqui fala exatamente que nós estamos falando durante esse tempo todinho que nós estamos mostrando essa palavra da verdade. A primeira coisa que nós temos que entender, aqui Paulo escrevendo aos Tito, ele diz: para os puros, todas as coisas são puras. Lembra que nós falamos ontem sobre o mancebo que foi até Jesus e a mulher que Jesus disse: vai, não peques mais? Pois é, muita gente está achando um absurdo isso, mas não é absurdo, não. Não é absurdo porque a obra de Deus é uma obra perfeita. Deus não coloca, como nós vemos aqui na palavra também, Deus não coloca remendo novo em pano velho. Nem tampouco ele vai colocar vinho novo em odre velho. Não. Ele coloca tudo novo. Que exatamente o novo nascimento é para isso, matar o homem, para que o homem seja nova criatura, para que o Espírito de Deus possa morar. Quando isso acontece, aí sim, ele pode dizer: vai e não peques mais. Ah, pastor, o senhor está dizendo que nós não podemos mais pecar? Não, não foi isso que eu disse, não. Eu estou dizendo que nós em Cristo somos mais que vencedores. Não estou pregando impecabilidade, não. Eu vou mostrar para vocês isso aqui mais na frente. Eu estou só dizendo que Cristo em nós é que nos dá vitória sobre o pecado. É Cristo em nós é que faz toda a diferença, não é outra coisa, não. Veja bem, Paulo escrevendo a Tito, como ele classifica os presbíteros ou pastores ou homens que fazem parte da liderança daquela época da igreja. Olha, veja aqui, por esse motivo eu te deixei lá em Creta, para que pusesse em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Agora, quem deve ser o presbítero, ou o bispo, ou o pastor? Homem irrepreensível, é necessário que seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espacador, nem cobiçoso de torpe ganância. A gente tem visto por aí pastores fazendo coisa pior do que isso. Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo,
piedoso, temperante. Deve reter a palavra, conhecer a palavra, conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar na sã doutrina como para convencer os contrarios. A doutrina é a própria palavra, essa palavra é por que ele está falando. Pois há muitos, veja bem o que ele diz, há muitos insubordinados. Muitos insubordinados, aqueles que pegam a palavra, distorcem e querem seguir ao seu bel prazer. Aquele chama de insubordinados, faladores, vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso tapar-lhe a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Ou seja, o que temos falado aqui, estão enganando as pessoas, ou as casas para enganar as pessoas, só para tirar o dinheiro. Torpe ganância é isso que ele quer dizer aqui, para tirar o dinheiro. Um dentre eles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, besta ruim e vento preguiçoso. Esse testemunho está certo, isso aqui está certo, o que ele está dizendo é certo. Mas repreende severamente para que sejam só na fé. Repreende, prega a palavra para aqueles que se convertam na fé, tenham fé e se convertam. Não dando ouvido para quando eles se converterem na fé, para eles não darem ouvido a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Essa é uma realidade nua e crua. Pessoas que pegam essa verdade aqui e se desviam dela para poder fazer aquilo que lhe apetece, como diz o outro, que lhe é ao seu bel prazer. Por quê? Paulo diz aqui, porque todas as coisas são puras para os puros. Mas pastor, não pode ser puro? Pode sim. Já falei aqui, vou repetir, Jesus Cristo nos purificou com o seu sangue precioso. Nós somos purificados, mente e coração. O sangue de Jesus, seu filho nos purifica de todo o pecado. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas, é como o texto continua, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes, somente como a sua consciência estão contaminadas. Eles contaminam sua mente, suas consciências com ensinos totalmente diferentes daquele que está na palavra de Deus. Professam, aí sim, veja bem, eles pegam esses ensinamentos, transformam, criam sua doutrina para confundir as pessoas e professam conhecer a Deus, conhecem a Deus, mas negam-nos pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda burra. Foi por isso que Jesus disse que pelas árvores se conhece o fruto. Ah, pastor, o senhor não pode julgar. Realmente eu não posso julgar, que eu não conheço, ninguém conhece o coração de ninguém. Só quem conhece o coração é Deus, mas pelas obras se conhece os frutos. Você não pode colher de um abacateiro laranja, e nem de um pé de abacaxi você pode colher melancia, não. Você colhe o fruto que é do fruto. Ora, se eu sou filho de Deus, professo a palavra de Deus, creio nas doutrinas da palavra de Deus, não doutrina de homens, doutrina da palavra de Deus, estou segundo a vontade de Deus, andando pelos seus caminhos, andando pelos seus preceitos, sabendo que isto é o correto, onde eu compartilho, tenho uma vida irrepreensível diante dos homens e diante de Deus, eu posso estar em pé diante de Deus. Porque ser justo é isso. Ser justo é você estar em pé diante de Deus sem culpa. Isso que é ser justo, é isso que nos mostra a palavra. Então, eu posso estar em pé, você pode estar. Por quê? Porque você deve seguir os ensinamentos. Você tem Cristo e o Espírito Santo de Deus que lhe convence, que lhe mostra. Então, para esses que dizem conhecer a Deus, que estão enganando as casas, isso que naquela época as igrejas iam de casa em casa, enganando aquelas pobres viúvas, aquelas pobres senhoras, aquele pobre povo, para pertencerem às doutrinas deles, para se tornarem prosélitos, que é isso que aconteceu naquela época e tem acontecendo ainda hoje. Homem é tudo igual. Lá, quando saíram do Egito, e hoje na peregrinação aqui por uma vida santa e irrepreensível. Você vai encontrar os mesmos seres humanos da época. Como diz o outro, só muda o endereço. É por isso que Deus mata o ser humano. É por isso que é necessário você nascer de novo.
Porque se isso não acontecer, não adianta não, meu querido. Você vai continuar a fazer as mesmas coisas erradas. Ah, pastor, mas eu quero que o senhor entenda que a gente não pode ficar sem pecar. Aqui eu vou lhe mostrar um versículo que vai levar você a pensar exatamente, já não disse que não pode ficar sem pecar, aqui no capítulo 2, capítulo 1 do versículo de 1 de João, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Em nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissemos que não pecamos, fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Realmente nós não podemos dizer que não pecamos. Mas em Cristo eu posso dizer que eu sou mais que vencedor. E aqui na frente, aqui exatamente no versículo seguinte, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então você está dizendo que ele mostrou isso aqui, que nós não podemos pecar, para que não pequeis. Mas, se porém, contudo, todavia, porém, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então veja bem que você não pode ficar sem pecar. Nós não podemos dizer que não pecamos porque somos descendentes de Adão. Mas nós podemos, em Cristo, dizer: Senhor, vem e purifica minha mente e meu coração. Aí sim, aí ele diz aqui, Ele é a apropriação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Está vendo aí? Se eu pecar, temos um advogado. Eu vou ser julgado. Aí a sentença começa. Ó, Cristo já pagou o seu pecado na cruz. Então você está livre. E veja bem, que ele diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Eu penso que Cristo. Mas veja bem, eu vou deixar aqui, vou encerrar inclusive com esse versículo, para que o amado leia em casa e medite mais um pouco, e na próxima mensagem nós podemos até falar mais. E se você gostaria de tirar sua dúvida, alguma coisa, mande e-mail para mim, javenturieri@gmail.com, e nós conversaremos, ou telefone também para mim. E você pode pegar isso aí. Aqui no capítulo 3 de João, veja bem, aqui no capítulo 3 de João, lá no versículo vamos começar do capítulo 2. Eu vou ler aqui e depois nós encerraremos. Amados, capítulo 1 de João, capítulo 3, versículo 2 em diante. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Todo que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Como também Ele é puro. Veja bem que agora está em Cristo, você é puro em Cristo. Todo aquele que comete pecado, transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Em Cristo não há pecado. Todo aquele, olha aqui, preste atenção, todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando, e todo que vive pecando não ouviu e nem o conhece. Ei, pastor, que história é essa? Tem contradição aqui não. Tem não. Leia direitinho que você vai ver. Todo aquele que vive pecando não ouviu e nem o conhece. Filhinhos, João está dizendo aqui, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Por quem comete pecado, olha aqui, filho do diabo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Entendeu aí agora, meu filho? Por que você não pode continuar pecando e nem no pecado? Porque é filho de Deus. Amanhã continuaremos. Em nome de Jesus.